A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Devocional do Herdeiro. Hoje, mais um dia de leitura da palavra, seguindo aqui o plano de leitura sugerido pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, na versão Nova Almeida atualizada. Hoje, 12º dia de leitura, 12 dias de leitura já, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, pela persistência e pela consistência na leitura da palavra. Continua assim, eu tenho certeza que terá vitória sobre a sua casa. Então vamos orar e logo em seguida nós iniciaremos a leitura da palavra. Bom Deus, mais uma vez, Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra de hoje. Continua, Senhor, nos fortalecendo, Pai, nos dando ânimo, derramando sobre nós da Tua graça e que o Teu Espírito possa nos conduzir na leitura dessa palavra. Tira, Pai, toda a distração, tudo aquilo que nos desfoca, Pai, de aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra. Eu te agradeço por tudo desde já, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lucas, capítulo 11. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. A parábola do amigo que incomoda. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem, não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus encoraja a oração. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus e Beelzebul. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo dos céus. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram.
Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Gênesis, capítulo 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava assentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí! E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se caçaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: vocês têm aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem nessa cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá? Ela é bem pequena, não é verdade? E nela podereis salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado.
a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitamo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, deitou-se com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Salmos 12. Auxílio contra a falsidade. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com os lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Pai, nós terminamos a leitura da tua palavra. Oh, bom Deus, obrigado, Senhor. 12º dia de leitura, bom Deus, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de leitura, bom Deus. Que nós venhamos a crescer, Pai, no conhecimento, e que o nosso coração, Pai, seja terra fértil, para que nós possamos conservar essa semente, que é a tua bendita palavra, bom Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo pela vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Até a próxima, se Deus quiser, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe.